Esperar aparecer um pouquinho de gente. Ele está entrando por qual página? A gente consegue ver? Oi? A gente consegue ver quantas pessoas já tem? Você consegue ver? Eu não estou achando que página que Aparece para você também. Por enquanto, nenhuma. Agora uma. É na Fala da Leste? Uhum. Achei. Fala da Leste. Boa noite, guerreiros e guerreiras, amigos e amigas aqui da nossa página Fala da Lécio. Hoje, o nosso segundo Fala da Lécio ao vivo, pela nossa página. Estamos aí em fase de aprendizado. Já a gente chega no Guilherme Boulos, no Lula, com 500, 600 pessoas assistindo. Mas, aí, ó, já tem gente já dialogando com a gente. Boa noite, companheiros de luta. A Salete. Um abraço, Salete. E hoje a gente está aqui, né? O Josué é o segundo que está estreando o nosso novo cantinho aqui atrás, né? O cantinho do Fala da Lécio, que tem o Xangai, que tem o Papa Francisco, tem todo o povo de luta está aqui, o Trotsky está aqui em cima, né? Tem o Manifesto Comunista pequenininho aqui. Então a gente está aqui hoje com o Josué que é da Coordenação Nacional do MTST, né? Aprendo muito com o Josué, um exemplo de liderança. E hoje o nosso tema aqui é o que já está quase posto. É fora Bolsonaro. Então nós vamos dialogar aqui sobre isso. Fora Bolsonaro. E aí, Josué, para a gente iniciar, eu queria mandar um abraço aqui para o Matheus, para a Maria de Deus, que são guerreiros e guerreiras aqui de São Bernardo do Campo. Maria de Deus já é militante sindical, foi da diretoria do Sindicerve, aqui da cidade. O Matheus é da juventude do PT, aqui de São Bernardo. Olha, nosso amigo Aldo dos Santos também nos acompanhando aqui, grande guerreiro, Aldo dos Santos. Josué, então, é com você agora. Eu queria que você fizesse um resumo do que foi até agora o governo do vírus chamado Bolsonaro, que está sentado na cadeira de presidente. Bom, boa noite, Dalécio, boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Em primeiro lugar, ia agradecer o convite para a gente falar desse tema que é tão importante hoje para todo brasileiro, que é o tema do Fora Bolsonaro, né? A gente está aí há mais de um ano enfrentando esse governo Bolsonaro. A gente já imaginava que não seria grande coisa, mas não conseguia imaginar que a gente chegaria num momento como esse. É muito importante para nós, Dalécio, a gente entender que tudo que aconteceu para a gente chegar aqui, né? Acho que o governo Bolsonaro, desde que começou, deu todos os sinais de que seria um desastre para os trabalhadores no Brasil. A gente tem uma série de medidas que esse governo colocou desde o primeiro momento e que a gente pode citar aqui como exemplos. Em primeiro lugar, escolher como o chefe da sua política econômica o Paulo Guedes, que nada mais, nada menos é a figura que quer implementar uma política neoliberal aqui no nosso Brasil, né? Acabando completamente com qualquer possibilidade de investimento público para geração de emprego e para geração de renda, investimento público nas áreas sociais que são importantes, investimento público em educação e saúde. Não dá para a gente imaginar um governo que consiga atender o seu povo com uma política de ajuste de arroxo, que é a política do Paulo Guedes, né? Além disso, o governo Bolsonaro ele implementou um dos maiores ataques à classe trabalhadora nos últimos anos, que foi a reforma da Previdência, né? Já deixando claro qual era o seu lado nessa disputa que a gente vive na nossa sociedade. É o lado dos patrões, é o lado dos banqueiros, é o lado dos empresários e não é o lado dos trabalhadores. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro, ela penaliza demais aqueles trabalhadores mais pobres, porque colocou aí uma idade mínima de aposentadoria, né, e colocou dificuldades para que o povo pudesse se aposentar. A gente poderia passar aqui, Dalécio, mais de uma hora falando de todos os desastres que aconteceram durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Citei aqui dois, um na área de direitos e na área econômica, mas se a gente for pegar na área ambiental, o que o Bolsonaro representou de desastre no Brasil,
né, com seu incentivo à política de destruição da Amazônia, de desmatamento do país. A gente teve um ano recorde de desmatamento e de queimadas na Amazônia, incentivado pelo governo Bolsonaro, né, uma floresta que já vinha aí passando por dificuldades, por ser fronteira agrícola do Brasil, mas que o Bolsonaro insistia na necessidade de maior destruição e de maior desmatamento, completo absurdo, né, num contexto como que a gente vive de aquecimento global. Além disso, a gente pode também na área ambiental citar a completa ineficiência do governo Bolsonaro em reagir ao derramamento de óleo no litoral do Brasil, um dos maiores desastres ambientais que aconteceu no país e que o governo Bolsonaro também não conseguiu agir. Podemos citar o desastre do Bolsonaro nas relações exteriores com Ernesto Araújo, o desastre do Bolsonaro no Ministério da Educação com Abraham Weintraub, que causou a educação que viveu, né, no primeiro semestre do ano passado um momento de luta importante ainda com o ministro anterior, com os cortes que aconteceram nas universidades federais. Ou seja, o acumulado do Bolsonaro até aqui já não era bom, mas esse ano ele conseguiu mostrar, na sua reação à crise que a gente está vivendo, um lado ainda pior e de maior ineficiência, de maior incompetência e de risco, verdadeiro risco para todo o povo brasileiro. Porque o que o Bolsonaro está fazendo no combate ao coronavírus no Brasil é um risco para a saúde pública, é um risco para a vida de todos nós, né? E é importantíssimo a gente divulgar isso, a gente alertar todo o povo brasileiro, porque muita gente não entende isso. Muita gente acha que o Bolsonaro, quando se coloca publicamente falando contra a quarentena, falando contra o isolamento social, é porque quer que as pessoas trabalhem, quer que as pessoas tenham renda. Muito pelo contrário. Ele está jogando com o caos e está jogando com a desinformação. Então, assim, o cenário de hoje é ainda pior do que já era o cenário do ano passado. A gente acompanhou na última semana o pedido da demissão do Moro, né? Ele pagou ali de santinho, pagou de que, eu não sabia que tinha miliciano, eu não sabia que tinha filhos do que estava construindo o maior laranjal do Brasil, eu nem sabia do Queiroz, nunca vi o Queiroz. Então, Josué, essa saída do Moro, na sua opinião, o que ela representa de risco para o governo Bolsonaro? E outra, em segunda pergunta, o Moro, Josué, é santo? Assim, acho que antes até de falar dessa saída do Moro e de tudo que aconteceu nessa última semana, é importante a gente colocar que o governo Bolsonaro tinha alguns pilares de sustentação, né? Tinha o pilar que eu já mencionei aqui, que era o pilar da sua proposta liberal da economia, que é o pilar do Paulo Guedes. Tinha o pilar da Lava Jato, né, que era o pilar baseado na figura do Moro, do combate à corrupção e do lavajatismo. E tem o pilar do Exército, das Forças Armadas, que nunca teve tanto militar no governo federal como tem agora, nem na ditadura, né? Então, o Moro não era um ministro qualquer, né? Era o ministro mais popular do país e era um dos pilares de sustentação do governo Bolsonaro, né? Todo mundo, inclusive, dá o nome para ele de super-ministro, que ele tinha carta branca para agir no Ministério da Justiça, que era um super-ministério. Então, o que aconteceu na semana passada foi uma crise política de grandes proporções, né? Porque um dos pilares de sustentação que sustentava esse governo carcomido e de retirada de direitos, ele simplesmente ruiu, né? O pilar da Lava Jato ruiu no governo Bolsonaro. E é importante a gente entender quais consequências isso tem, né? Agora, não é porque esse pilar ruiu e porque o Moro apresentou denúncias contra o governo Bolsonaro que a gente tem que cair no conto do vigário. O Moro não é nenhum santo e a gente sabe muito bem quais interesses o Moro sustentava nesse governo, né? Agora que o Moro denunciou o Bolsonaro, todo mundo tem que gostar do Moro, tem que falar que o Moro é um herói nacional. A gente sabe muito bem o papel que o Moro cumpriu na Lava Jato todo o tempo, para que a gente tivesse o golpe da presidente Dilma, por exemplo, ou para que a prisão injusta do ex-presidente Lula fosse consumada. O Moro estava no governo Bolsonaro
Porque ele nunca foi só um juiz. Ele sempre foi um político. Mesmo quando estava lá em Curitiba, ainda na função de magistrado, ele já era um político. E aí ele decidiu, agora, no governo Bolsonaro, colocar as vestes de político e ir para o governo. Abandonou a justiça, o cargo de juiz, e foi para o governo ser ministro da Justiça. Mas ele foi para o governo ser ministro da Justiça só porque ele conseguiu, nesse momento, ser um dos elementos que colaborasse para a eleição do Bolsonaro. Ou a gente acha que se a Lava Jato não tivesse retirado a Dilma e prendido injustamente o Lula, Bolsonaro seria eleito. A eleição do Bolsonaro, ela se deve fundamentalmente a uma ação da Lava Jato e uma ação que ficou comprovada pelas revelações do Intercept no ano passado, que teve a atuação decisiva, marcante e politizada do ex-juiz Sérgio Moro. Né? Então, quando o Moro foi para o governo, ele foi como um prêmio. Ele foi uma das pessoas que colocou o Bolsonaro lá. Mas não só foi como um prêmio. Foi também porque ele tinha o interesse de ser ministro do Supremo e o Bolsonaro, isso é claro, eles não assumiram nesse momento agora da demissão, mas isso se ventilava como notícia anteriormente, o Bolsonaro tinha oferecido que colocaria numa das vagas que ele teria direito de indicar durante a sua vigência de mandato o juiz Sérgio Moro, né? Então, o Bolsonaro não é nenhum santo nessa história. A gente sabe, o Sérgio Moro não é nenhum santo nessa história. A gente sabe muito bem quais são os interesses que ele representa e quais são as ações que ele estava executando lá no Ministério da Justiça. Agora, as denúncias que ele apresentou no momento da sua demissão na quinta-feira passada são extremamente graves. Elas revelam para o país inteiro aquilo que a gente da esquerda já está cansado de saber. Que o Bolsonaro, de combate à corrupção, não tem nada. O Bolsonaro, ele representa um consórcio das milícias com a sua família no poder. E aí, quando ficou evidente demais que ele estava tentando uma intervenção na Polícia Federal para proteger os seus filhos que estavam sendo investigados e para se autoproteger, o Moro o Moro entregou todo o esquema, na verdade, né? Entregou essa tentativa de interferência do Bolsonaro na indicação do delegado-geral da Polícia Federal e pediu demissão. Então, a gravidade do que o Moro apresentou é muito grande, né? E reforça ainda mais a urgência da gente retirar o Bolsonaro. Porque o que o Bolsonaro fez hoje? Colocou, tanto no Ministério da Justiça, quanto como delegado-geral da Polícia Federal, pessoas que são do seu convívio próximo, amigos de família. A gente acha que as investigações que estavam sendo feitas em relação a fake news, que ajudou o Bolsonaro a ser eleito nas eleições de 2018, em relação ao gabinete do ódio, a milícia digital bolsonarista, em relação à rachadinha do Queiroz, em relação ao caso Marielle, todas as investigações que envolvem ou o Bolsonaro ou sua família, tem como a gente acreditar que elas vão continuar acontecendo com isenção, com essas indicações que o Bolsonaro fez hoje? Com as pessoas que tomaram posse na Polícia Federal e no Ministério da Justiça? De forma nenhuma. A gente pode esperar nas próximas semanas o engaveitamento de várias investigações, caso o Congresso e o Supremo não haja rapidamente para impedir que isso aconteça. Então, está mais do que claro, com as denúncias que já vieram, com todas as denúncias que já existiam anteriormente a essas que o Moro colocou, que são inúmeras, né, de que Bolsonaro não tem condição nenhuma de continuar na presidência. De que a gente tem que fazer um amplo movimento no Brasil, uma ampla articulação de forças com diversos setores para conseguir retirar o Bolsonaro. E, se possível, retirar a chapa Bolsonaro e Mourão. É isso que a denúncia que o Moro traz reforça. Mas a gente tem que sempre lembrar, não pode se iludir, e foi isso que você colocou na sua fala. O Moro não é nenhum santo. Não podemos colocar num patamar que a gente sabe muito bem dos seus interesses. A gente sabe muito bem que a movimentação que ele fez agora tem um objetivo claro, de se afastar do Bolsonaro, para daqui a um tempo ele dar outros passos na sua carreira política. Primeiro aqui, antes da gente continuar, nós
teve uma hora aí que nós passamos de 100 pessoas nos assistindo. Agora, ó, nós estamos com 80 pessoas assistindo. Então, já estamos decolando aí, chegando perto do Guilherme já. Josué, nós já tem notícias, né, de que o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, já recebeu mais de 30 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. Ou seja, os partidos políticos, né, os progressistas de esquerda, o PT, o PSOL, o PDT, a Rede, o PSB, estão fazendo lá os pedidos, deputados lá da base, acho que até o PSL, que eu não sei, se deve também estar embarcando nessa. Agora, qual que vai ser o papel nosso, do MTST e dos movimentos sociais, nessa luta contra o Bolsonaro, né, a favor do impeachment dele, ou da cassação da chapa, que seria melhor ainda, né, que aí sai o presidente e o vice, e aí a gente, quem sabe, abre uma nova eleição e elege, né, um presidente que faz ocupação. Mas isso é mais para frente. Então, eu queria fazer duas perguntas. A primeira, qual é o nosso papel do MTST dos movimentos sociais? E se depois que passar toda essa crise do coronavírus, você acha que vai ter mais força nas ruas essa campanha do Fora Bolsonaro? Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, Dalécio, que a gente não tem dúvidas que o Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade e que ele precisa sair da presidência da República. Agora, tem uma questão que é o seguinte: para retirar um presidente, não basta que ele tenha cometido crimes. Aliás, em alguns casos, como a gente viu no golpe contra Dilma, mesmo sem crimes, eles são retirados. Porque o que conta nesse momento em primeiro lugar, a condição de sustentação dele no Congresso e na Câmara dos Deputados. E, em segundo, a mobilização que acontece na sociedade em torno desse tema. E aí, espertamente, o Bolsonaro começou, algumas semanas atrás, a fazer uma movimentação que foi noticiada na mídia, mas nem tanto, que foi uma movimentação de tentar trazer para o seu lado vários partidos do famoso Centrão. Bolsonaro, se a gente se lembrar do final do ano passado, estava com uma base parlamentar completamente desgastada. Até o seu próprio partido, que o elegeu, que era o PSL, uma parte considerável de deputados, que é a maior bancada da Câmara Federal, havia rompido com o governo Bolsonaro. Então, a base congressual, a base parlamentar do Bolsonaro estava muito desgastada. E agora, com a crise do coronavírus, em primeiro lugar, a incompetência do governo de agir em relação ao coronavírus e a demissão do Mandetta, onde ele já perdeu popularidade, ele começou a fazer uma recomposição com o Centrão. E a recomposição na maneira mais tradicional da velha política. Porque o Bolsonaro de nova política não tem nada, que é loteando e oferecendo cargos e emendas para todos os partidos. Então, os cargos de segundo e de terceiro escalão do Brasil inteiro estão sendo loteados pelos partidos do Centrão. Então, uma parte importante dos partidos do Centrão, que estavam afastados do governo Bolsonaro, começaram a se recompor. Isso torna mais difícil o avanço de um processo de impeachment na Câmara. Por isso que agora, nesse momento, Maia tem 30 processos lá, mas nenhum ainda ele aceitou. Porque para a gente conseguir efetivar uma proposta de impeachment, ela tem que ter uma base parlamentar a favor dessa proposta de impeachment e tem que ter uma pressão social que impulsione essa proposta de impeachment. Então, nesse momento, nós temos que fazer toda a luta. Nós temos que agir em todos os flancos possíveis. Nós temos que agir no flanco do STF, que é pressionar o STF para julgar os crimes que o Bolsonaro cometeu. E aí o Celso de Mello já aceitou as denúncias que foram feitas pela Procuradoria-Geral em relação ao depoimento que o Moro deu na semana passada. Então, ou seja, o Bolsonaro já começa a ser investigado no STF por essas denúncias. A gente tem que atuar no flanco do impeachment, temos que estimular um processo de impeachment o mais amplo possível,
um processo que tenha como base fundamental as denúncias que o Moro traz, que são as mais robustas até agora, e temos que insistir, e essa, na minha opinião, seria a melhor via, pelo julgamento da fake news que está no TSE. A gente tem que se lembrar que houve, logo após as eleições de 2018, né, uma denúncia que foi feita sobre os crimes eleitorais da chapa Bolsonaro e Mourão. A Folha, inclusive, de São Paulo, que trouxe essa denúncia à tona, né, mostrando toda a construção e a engenharia das fake news que foram disparadas durante a eleição. Né? Então, a Caixa 2, que foi feito para o disparo dessas fake news, empresários que davam milhões de reais para sustentar disparo em massa de WhatsApp, com informações mentirosas. Tudo isso foi revelado pela Folha de São Paulo. Inclusive, a milícia bolsonarista depois passou a perseguir essa jornalista por conta dessas revelações. E isso está parado no TSE. Passou 2018, encerrou 2018 depois da eleição. Passou 2019 inteiro. Nós já estamos indo para maio de 2020. E esse crime que aconteceu eleitoral ainda não foi julgado e o TSE ainda não tomou uma decisão em relação aos crimes eleitorais. Por que essa para nós seria a melhor via? Porque por essa via, a via do TSE, você não tira só o Bolsonaro. Você tira a chapa Bolsonaro e Mourão e você tem a convocação de novas eleições. Uma das questões do impeachment é que com o impeachment, o Bolsonaro saindo, quem assume é o Mourão. E a gente sabe muito bem quais são os interesses do Mourão. Ele representa um dos pilares de sustentação desse governo que eu já mencionei, que é o pilar do Exército e das Forças Armadas. Né? Então, para nós, o melhor caminho seria do TSE. Mas, né, num momento como esse, de crise como a gente está vivendo, com a população morrendo sem atendimento nos hospitais porque não tem UTI, com a população desempregada e sem renda, e que tenta lá fazer o cadastro do auxílio emergencial e só vê a mensagem em análise, da maneira como a gente tirar o Bolsonaro, tá bom, na minha opinião. Então, a esquerda tem que ter um papel importante de fazer um movimento amplo e de estimular qualquer via possível para a retirada do Bolsonaro. Seja o impeachment, seja o STF fazendo análise dos crimes, seja o TSE analisando os crimes eleitorais. Essa é a ação que nós do MTST temos defendido e que partidos parceiros como o PSOL também têm defendido nesse momento. O PT também está propondo uma série de ações em relação à retirada do Bolsonaro, né? Também está pelo Fora Bolsonaro. E as frentes de mobilização estão propondo também, a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, uma série de ações pelo Fora Bolsonaro. Né? A gente tem estimulado durante todo o período da pandemia os panelaços, que tem acontecido no Brasil inteiro, que a gente está em casa, é a maneira que a gente tem de se mobilizar, de mostrar nossa indignação, mas eu espero que quando a gente puder novamente voltar às ruas, que a gente possa convocar manifestações e mobilizações pelo Fora Bolsonaro e que a gente possa, aí sim, podendo estar nas ruas, fazendo o que a gente sabe fazer, que o MTST sabe fazer, que os movimentos sociais sabem fazer, que é levar o povo para a rua, fazer mobilização e cobrar os nossos direitos, que aí sim a gente possa fazer o movimento pelo Fora Bolsonaro crescer no Brasil inteiro. Né? Essa é a nossa expectativa, mas para que isso aconteça, a gente tem que começar essa articulação, essa construção agora. Né? Então, por isso que é muito importante, estou vendo aqui todo mundo que está nos acompanhando, pessoal ali com a nossa mobilização virtual, Fora Bolsonaro, hashtag Fora Bolsonaro. Enquanto a gente está em casa, a gente tem que se mobilizar da maneira como a gente pode. Né? Eu deixo até um convite. Houve uma iniciativa muito importante nesse sentido, 3 semanas atrás, que foi um primeiro manifesto unificado da esquerda pela saída do Bolsonaro. Naquele momento ainda não tinha os crimes do Moro revelados, né? Os crimes que o Moro revelou. Mas mesmo assim, esse manifesto ele conseguiu unificar vários setores da esquerda, PT, PSOL, PDT, deputados de várias legendas, e quem quiser assinar esse manifesto está para assinatura na internet. Então, acho que é interessante fazer essa divulgação aqui também, porque a mobilização que a gente pode fazer agora é isso também. Então, é o acaboubolsonaro.com.br. Se a pessoa entrar lá, ela pode assinar esse manifesto, que é um manifesto aí unitário da esquerda brasileira pela saída do governo Bolsonaro. Eu acho que é isso. É isso. Não, pode. Não, é isso. Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui.
porque eu já vi perguntas aqui. A gente aproveita o tempinho que a gente tem, e aí você responde, e aí a gente já vai para o encerramento. E, né, já falamos da Salete, do Matheus, da Maria de Deus, a Daiane também está aqui, a Daiane que cuida das nossas redes, o Iverto Pinheiro, ó, já apareceu gado do Bolsonaro aqui já. Vai procurar o que fazer, maluco. Nós já estamos fazendo, né? Que é fazendo denúncia contra o governo que você apoiou aí, esse tal de Iverto. Lutando para retirar o Bolsonaro. O companheiro Aldo dos Santos também está acompanhando a gente, o DG, que é aqui da organização do ABC, do MTST, o William Barbosa também, que é de movimento de moradia aqui também, o DG está falando em impeachment já, a Salete está falando fora Bolsonaro, aqui, ó, aí no meio aparece a solidariedade, a resposta do que a gente está fazendo combatendo o corona na periferia. A Tatiane diz o seguinte aqui, Josué. Boa noite. Quero agradecer a sua equipe, D'Alessio, pois pedi uma ajuda e, graças a Deus, me chamaram para receber uma cesta. Mas já quero agradecer e parabenizar vocês por ajudar o povo. Então, o pessoal já na gratidão. Né? A Luciana Ferreira, que é do setor de autodefesa, também está aqui dando boa noite. A Daiane está falando fora Bolsonaro, MTST a luta é para valer. O João Vitor está dando boa noite aqui. A Luciana, o Sassá, que é assessor do nosso vereador aqui, Toninho da Lanchonete. A Luciana está falando aqui, vocês super me representam na luta por nossos direitos humanos básicos e fundamentais e por um mundo melhor para todos. O DG está fazendo uma brincadeira aqui, e saiu muito nas redes a questão do paredão, né? Quem será o próximo do paredão do Planalto? É verdade. A Mariana Medeiros está aqui fora Bolsonaro. A Salete está dizendo aqui o seguinte, a Caixa Econômica disse que já poderia pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, mas o Bolsonaro não deixou fazer o pagamento. Aí ela escreve, fora Bolsonaro. Aí a Tia Rodrigues também está aqui falando com a gente, fora Bolsonaro. Ela está até falando, ó, grande guerreiro Josué. A Michele, do setor da defesa, também está aqui com a gente. A Margarida, que é do núcleo de Santo André aqui, da Povo Sem Medo, também está com a gente. Boa noite, guerreiros. Ela está dizendo que está com saudade da gente, nós também. A Matilde também está aqui. O Tiago, que é companheiro da Michele. Aí o DG faz a pergunta, você já memoriza aí. O DG está dizendo aqui, qual a saída para amenizar os impactos dessa crise? Vocês são contra ou a favor do congelamento aos servidores, dos pagamentos dos servidores? Aí, ó, a pergunta na tela do DG. Aí, meu amigo... Hã? Melhor já responder, quer continuar? Depois responde todas? Boa. Vai gravando aí. Aí, meu amigo de infância, o Zazá, tá dizendo, é isso aí, D'Alessio, velho de guerra, tamo junto. O Cabelo, que é do setor da defesa do Rosa Luxemburgo, tá dizendo aqui, esse é o D'Alessio, futuro vereador, mas nós não estamos pensando nisso agora. Parabéns, tamo junto. Solidariedade ao povo. Já tem uma pergunta que você colocou aí também. Aqui, ó, Marcelo Lima está dizendo, Josué, além de médico, também é um verdadeiro cientista político. Parabéns. Explicou com muita eloquência. Tá vendo, Josué? Cientista político, hein? Isso eu não sou. Bolsonaro cava a própria cova. O Cabelo está falando parabéns, Josué. O Babu, que é lá do Pós-Balsa. E aqui, Josué, o Orlando Morando proibiu de quem não for morador do Pós-Balsa passar o lado de lá. E tem uma coisa, tem moradores que moram de aluguel, não tem o comprovante de endereço e não consegue ir para a tua casa, porque a prefeitura tomou a decisão de barrar quem não é morador do Pós-Balsa. Absurdo. O Marcelo está dizendo aqui que ele é da Vila Nova Palestina. A Salete está dando MTST. A Gilvânia está dando o joinha. A Ida Aparecida, que é daqui da Povo Sem Medo, está dizendo boa noite, Josué. Fala, D'Alessio, estamos juntos. A Raimunda também está dando boa noite para nós. A Marta, que é da organização aqui. MTST, a luta é para valer.
do BG, a Ana Paula, nossa guerreira aqui de São Bernardo, do Silvina, a Cláudia, que é da Zona Leste. E aí, José, só pedir licença para você um pouco. O Mané Piauí, que é o meu grande amigo, morador aqui de Silvina, ele entrou na nossa live aqui. O Mané Piauí perdeu a esposa, a nossa guerreira Cleonice, ontem, pelo coronavírus, né? Então, eu estou vendo que ele está aqui, Mané. Mané, meus sentimentos, amo vocês, né? Quando passar tudo isso, eu vou aí na casa de vocês, vamos lembrar da Cleonice, da risada que a gente dava com ela. Vou tomar o café Não vai ser o café com leite gostoso da Cleonice, mas você tem que começar agora a aprender a fazer o café com leite, para nós tomar um café com leite aí. Um beijo no seu coração, meu guerreiro, e que Deus te conforte, te dê muita luz e muita paz. Tem a Luana, tem a Lucrécia, tem os seus netos aí também, e a Cleonice, o corpo físico dela foi embora, mas as ideias dela de guerra, de luta, vai ficar nas nossas mentes, porque ela é um exemplo para nós. A Ana Paula está dizendo, o movimento social fazendo diferença, o Batoré também está aqui com a gente, a Carla Berta está dizendo, fora Bolsonaro. Tem mais aqui, mas eu queria passar para você, porque você já tem uma reunião daqui a pouco. E te agradecer demais, né? Agradecer primeiro por ter me recebido no movimento, né? Em 2017, eu era um apoiador, ficava lá na frente da ocupação de olho em quem entrava, em quem saía para saber se não tinha ninguém diferente. Comecei dando uns passinhos indo para dentro, e aí depois você, a Andréia, o Guilherme e o Batoré, que são aqueles que eu agradeço muito por terem me apoiado, me chamado para participar, e é uma honra estar lutando ao seu lado, te agradecer por ter aceitado esse convite para estar com a gente aqui no Fala Dalécio. Tamo junto, Dalécio, tamo junto. Obrigado aí pelo convite. Dalécio era guerreiro lá, apoiador, né? Na portaria da ocupação, Dalécio ficava lá na portaria da ocupação, sentadinho lá, ajudando a fazer a vigilância da ocupação da entrada do terreno, e ficou lá junto com a gente firme e forte, começou a ajudar na organização e depois entrou logo na militância do MTST, vestindo essa camisa aí junto com a gente, uma grande honra, um grande orgulho, grande lutador aí do nosso ABC, que está junto aí com a gente, agora também nos representando aí na cidade de São Bernardo, com certeza nos enchendo aí de orgulho e representando a camisa do MTST, né? A camisa que ele está vestindo, que eu estou vestindo aqui também. Então, muito obrigado aí pelo convite, Dalécio. Tamo junto, vamos seguir na luta pelo Fora Bolsonaro. O pessoal que está acompanhando, atenção aí nas redes sociais, as iniciativas que as frentes estão chamando nos próximos dias. Vai ter mobilização virtual sendo chamada. É importante todo mundo estar acompanhando essas iniciativas. Aí a gente espera que a gente consiga ter sucesso, que a gente consiga, com a nossa articulação política, com a nossa força de mobilização, retirar esse governo, que é um risco para todos os brasileiros. É um risco de saúde, é um risco para a nossa vida, né? Então, é isso. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. E a gente encerra com ele não. Ele não.